Olá pessoal, bom dia. Olha a gente aí novamente. Bom pessoal, vou estar me apresentando aí para vocês. Quem não conhece, eu sou o Rodrigo Barreto, tá? Eu sou o responsável técnico de qualidade pelos desenvolvimentos de produtos, tá? Aqui fornecidos pela Diamond, né? Então venho tocando aqui o barco junto com a empresa há 10 anos já, tá? E aí a gente vem a estar hoje apresentando o nosso quinto webinar juntos, tá? A gente vem numa crescente aí desse tipo de evento, tá? Para a gente poder melhorar o mercado, entender o que vocês estão precisando, o que vocês querem. E vocês são o termômetro, tá? Desse nosso mercado, né? Vocês que estão na ponta da linha aí, são o termômetro do mercado, né? E hoje a gente vai estar falando aí em específico sobre os cartuchos, tá? Da série Recall SP 3500, 3510, né? 310, 3710 e o 377, tá? Toda essa família de cartuchos. A gente vai estar passando aí um PowerPoint, tá? PowerPoint do recondicionamento. E a gente, posteriormente à apresentação, lá para o final a gente vai abrir para perguntas, tá? Aí, seguindo aqui também o script do nosso departamento de marketing, aos participantes que ficarem até o final das apresentações, tá? A gente vai estar enviando um certificado por e-mail de participação aí do curso. Aos que ficarem até o fim também, concorrerão a brindes, tá? Sorteios de 2 sorteados aí para brindes, tá? E quem ficar até o final também, após responder a pesquisa, a gente vai estar cedendo cupons de desconto, tá? Com referência a esse trabalho que a gente vai dar início aí às apresentações, tá bom? Bom, pessoal, vamos começar, tá? Para a gente não estender. Ok? Tá, pessoal, a gente vai estar falando aí um pouquinho do recondicionamento dessa família de Recall aí, como eu disse ao início, tá? Na verdade, é uma série de cartuchos. A gente focou aqui em Recall SP377, porque como distribuidor de insumos aí, a gente viu que no mercado tem uma série de máquinas rodando aí no mercado, tá? Para uso desse Recall 377. De toda essa família, a quantidade de máquina que mais se tem aí em uso no mercado, tá? Então, é o foco da gente estar falando um pouquinho. Então, aí no nosso trabalho aí de recondicionamento, a gente frisou aí o SP377. Tá? Então, o que acontece? Olha aí, pessoal, a série de famílias, tá? Então, essa série de famílias começou lá atrás, tá? Com o Recall 3510. Aí, posteriormente, teve o 310, aí o 377, que é esse que a gente frisou aí, o mais novo agora, que é o SP3710. Tá? Então, aí tem os modelos de impressora, tá? Os cartuchos e as capacidades médias, tá? De cada cartucho. Tá? Então, aí dos 3 primeiros cartuchos, 3500, 3510, o SP310 e o 377... Na verdade, são cartuchos aí dedicados para 6.4K de capacidade, e a SP3710, que é a máquina mais recente aí deles no mercado, tá? Então, é um cartucho dedicado para 7K de capacidade. Então, aí teve um aumento de 600 páginas de autonomia o cartucho. Tá, e aí, para a gente iniciar e falar do recondicionamento do cartucho, tá? Aí são os materiais básicos, né? E as ferramentas necessárias para poder fazer o recondicionamento do cartucho, tá? Na verdade, o nosso, falando aqui por parte técnica aí de cartucho, né? Cada técnico tem um jeito de recondicionar, tem o seu perfil ali para poder mexer no cartucho, né? O meu não é melhor nem pior do que o de nenhum de vocês, né? Mas a gente expõe aí, de repente, o nosso processo consegue agregar o seu, né? Esse tipo de processo que a gente vai estar passando é o que eu utilizo aqui durante os desenvolvimentos, tá? Quando eu estou mexendo em algum cartucho, na verdade, eu sei que é um processo funcional, então... se a gente executar dessa forma, eu tenho certeza que tudo que a gente tá expondo aqui vai ter um resultado satisfatório lá no final, tá?
Então, que tipo de ferramentas aí que a gente precisa, tá? Os materiais. Então, um alicate de bico, uma chavinha de fenda, uma chave Phillips, né? Hastes flexível, o pano Tech Wipes, álcool isopropílico, a graxinha condutiva, tá? O toner dedicado para o cartucho, tá? O toner específico, o pó lubrificante, e aí eu utilizei um estilete também, tá, pessoal? Então, esse a princípio seria os materiais básicos aí para a gente estar recondicionando aí o cartucho, tá? Dando início ao recondicionamento. Tá, aí a gente vai estar lá mostrando algumas diferenças aí dessa família de cartucho, tá? Os cartuchos originais aí, o que eles têm de diferente entre um e outro, tá? Então, assim, nas laterais onde a gente circulou, tá a marcação em vermelho, são os bloqueios nas laterais, tá? O fabricante ele mudou de posição os bloqueios para que um cartucho não encaixe um na máquina do outro, tá? Para um Ricoh 3510 não encaixar ali numa máquina 3710, por exemplo, tá? Então eles colocaram uns bloqueios para que não entre um cartucho na máquina do outro. Então, para deixar o cartucho realmente ali de forma dedicada para cada equipamento. Tá, a gente também fez uma marcação aí nas posições dos bloqueios frontais ali nas carcaças, tá? Então, o que o fabricante fez? Ele posicionou os bloqueios ali de forma diferente entre os cartuchos. Né? Então, um tem uma cavidade ali que está do lado esquerdo, o outro tem uma cavidade que está do lado direito. Tá? Isso também seria para que não sejam utilizados os cartuchos nas mesmas máquinas, né? E os chips dedicados para cada um deles, tá? Então, cada cartucho desse tem uma configuração, uma gravação de chip. Então, todos eles são diferentes entre ambos, tá? A posição dos chips nos cartuchos, elas se mantêm as mesmas. O maquinário do cartucho, tá? O cilindro, o pod toner, as blades, tá? E os rolos, todos eles são de uso em comum. Então, você consegue utilizar no recondicionamento uma peça de um 3510, né, uma peça desse para funcionamento mecânico, você consegue usar do 3710 no SP377 e vice-versa. Tá? Então aí mostramos aí algumas diferenças, aí, as diferenças entre os cartuchos. Então lá para a gente dar início ao desmonte do cartucho, tá? A gente trabalhou o cartucho em 2 unidades, tá, pessoal? Então depois que a gente desmembrar o cartucho, a gente vai trabalhar a unidade de cilindro e a unidade de toner. Tá? E aí a gente vai tá expondo aí o jeito do recondicionamento que a gente utiliza aqui, tá? E aí lá para o final, caso tenha alguma dúvida em um desses slides que a gente estiver passando, por favor, anotem aí. E lá no final do trabalho a gente abre aí para as perguntas. Então a gente dizia aí que a princípio, para começar o desmonte, a gente precisa remover os parafusos aí, tá? Das laterais direita e das laterais esquerdas do cartucho, tá bom? Então a gente remove ali, o primeiro passo é remover os parafusos, tá? Próximo passo, pessoal, é para remover as travinhas, tá? Essas travas que ficam uma do lado direito e outra do lado esquerdo do cartucho, a fim de proteger essa mola de tensão, tá? Para que ela não escape aí durante o funcionamento, né? Então, se essa mola escapa aí durante o funcionamento, a gente pode danificar o equipamento. Né? Então, a funcionalidade dessa trava basicamente é essa, esconder a molinha, tá? Tá, aquele estilete que a gente colocou lá como um material necessário, tá, para poder fazer o recondicionamento, aí o uso dele, tá? Então, tem gente que utiliza um ganchinho para remover a mola, tá? Tem gente que usa um alicatinho mesmo de bico fino, eu prefiro utilizar o estilete, né? Tendo um cuidado ali para que o técnico não se machuque, né? Então, a gente posiciona a pontinha do estilete na molinha de tensão e a gente consegue deslocar a mola, né? Então a gente encaixa o estilete ali e a gente remove as molas, tá? A gente desloca ela ali do cartucho para poder desmembrar o mesmo, né? Então removeu ali, ó, soltou a molinha do lado direito e a molinha do lado esquerdo.
a gente consegue remover as laterais, tá? Então, a gente soltou ali a lateral do lado esquerdo, tá? Para poder desmembrar aí o cartucho. Tá? E aí, removendo as laterais, a gente conseguiu separar aí a unidade de cilindro e a unidade de toner, né? O hopper toner, que a gente chama, né? O reservatório de cilindro, tá? Ou reservatório de toner, desculpa. Tendo o cartucho desmembrado, como eu disse lá anteriormente, a gente vai estar dando início aí ao processo de desmonte da unidade de cilindro, tá? Então a gente vai ter que remover o cilindro da unidade e posteriormente o rolo de carga primária ou PCR, né? Então a gente remove o cilindro e posteriormente o PCR, tá? Na unidade aí de cilindro. Próximo passo, pessoal, soltar ali a lâmina de limpeza ou a lâmina wiper blade, tá? Então ali com a chave Phillips, tá? Ou a parafusadeira ou até mesmo a chave de fenda, a gente desloca, solta os parafusos e desloca a lâmina, tá? A gente remove as lâminas. Tá? Como um alerta aí, a gente colocou a marcação aí em vermelho, tá? Aquelas rodilhas que ficam embaixo dos cartuchos Ricó, né? Na verdade, essas rodilhas a gente tem que tomar um certo cuidado para que a gente não perca elas aí durante o trabalho de recondicionamento. E se ela não estiver bem encaixada ali, a gente pode deixar que essa peça caia dentro da máquina e posteriormente a gente tem um problema ali também durante o funcionamento, tá? Então é necessário ali tomar cuidado com essa pecinha, que é uma peça muito miudinha, muito pequenininha. Então, se no cartucho original tem, a gente deve de manter, tá, pessoal? Então, aí a gente removeu a lâmina de limpeza e a limpeza da unidade de cilindro, tá? Então, lá no processo de limpeza, a gente sempre pede a recomendação aí, ou a gente sempre deve utilizar o ar comprimido, tá? Caso não tenha o ar comprimido, o aspirador dedicado para toner, para a gente fazer a remoção do toner da unidade, ok? Processo de limpeza aí da Blade, tá, pessoal? Lá a gente colocou, a gente vende o produto Tech Wipes, tá? É um paninho de fibra antistático, tá? Que ele não agride a peça no momento da limpeza, tá? Não solta fiapos, tá bom? E a gente utiliza a limpeza dele, para fazer a limpeza, a gente umedece o paninho com álcool isopropílico e a gente limpa aí a peça, tá? O pessoal aí no mercado costuma dizer que o álcool isopropílico ele agride a peça, né? Que ele resseca. Pessoal, vou defender essa tese sempre, tá? Eu particularmente acho que isso é um mito, tá? O álcool ele não agride a peça, ele tem uma propriedade de limpeza grande, tá? Para poder remover os resíduos da peça. E pelo tipo de composto desse álcool, tá? Ele seca muito rápido. Então, super indicado é fazer a limpeza desse tipo de blade, tá? Nos cartuchos. Então, umedeceu ali até que o wipes ou o paninho tá livre de fiapos. Com álcool isopropílico é só prosseguir aí com a limpeza. A haste flexível, pessoal, na Recover Blade também, tá? Então a gente pega ali o cotonete ou a haste flexível, tá? Com álcool isopropílico também a gente consegue remover o resíduo que fica impregnado ali na lâmina, né? Na lâmina Recover Blade, sem que ele agrida a peça, tá? Então ele só vai remover realmente o toner que está encrostado ali, né? Ele consegue remover bem, tá bom, pessoal? Então uma haste flexível apenas. O pessoal costuma, a gente sabe aí que os técnicos utilizam também um paninho para poder fazer a limpeza. Eu, particularmente, eu não gosto, né? Eu acho que é uma peça que essa recover ela deve ser limpa aí de forma sutil, eu diria, tá, pessoal? Por isso o uso da haste flexível, para que não amasse, né? Essa lâmina, quando ela amassa, porque forçou ali na limpeza, provavelmente vai gerar uma falha aí por vazamento de toner, tá? Pode sujar as impressões por vazamento de toner em decorrência de ter amassado essa blade. Então, só o cotonete já é o suficiente para poder fazer essa limpeza, ok?
A limpeza do rolo PCR, tá, pessoal? Eu utilizo, nesse caso em específico, o uso do álcool isopropílico também, na limpeza desse rolo de carga primária, tá? Tem gente que apenas passa um paninho seco, tá? Um paninho faz, né, uma limpeza seco de verdade e acha que tá bem limpo o rolo, tá? Na verdade, ele deve ser limpo, sim, com o álcool, tá? E sempre limpando a peça em um único sentido, tá? Quando a gente limpa a peça fazendo aquele movimento de fricção, aquele momento de vai e vem, a gente desgasta a peça de forma precoce. Tá, e lá na frente, quando a gente recondiciona o cartucho, se a gente for fazer uma amostragem de densidade de imagem, a gente tem uma perda de densidade de imagem do cartucho, tá, devido ao desgaste precoce ocasionado por essa limpeza friccionando, tá, o paninho. E o pessoal que tem o costume de fazer a limpeza a seco do rolo não seria o indicado, tá? Na verdade, você remove só as partículas grossas, mais grossas ou as maiores partículas com pano seco, e o que realmente está encrostado no PCR você não consegue remover, então ele se mantém carregado com as partículas do toner anterior, tá? Então é necessário sim fazer a limpeza com álcool, ok? A limpeza das bases do PCR também é importante nesse cartucho, né? A gente que vai lá e faz o jateamento com ar comprimido, a gente acaba contaminando as bases do PCR, tá? Com o toner, né? Então, para que não atrapalhe ali o mecanismo, tá? Durante o funcionamento, por contaminação de toner na base do PCR, a gente utiliza ali uma haste flexível com um pouquinho de álcool isopropílico que faz a limpeza. Tá? Então a gente remove toda a sujeira que tem ali na base, ok? Próximo passo, pessoal, montagem dessa unidade, tá? A gente já limpou lá, né? Recapitulando, a gente removeu a wiper e fez a limpeza da wiper. A gente limpou a recover e removeu todo o toner possível, né? Que tivesse encrostado ali na recover. Fizemos a limpeza do rolo de carga, né? O rolo PCR. Usamos ali o álcool para fazer a limpeza. Vamos para o processo de montagem, tá, pessoal? Aí a gente lubrificou essa wiper blade com lubrificante Matusalá, tá? É um lubrificante, hoje aí no mercado existem, né, o Pocnar, o estearato de zinco e esse pó lubrificante Matusalá, tá? Na minha época de recondicionamento, realmente, né, de forma efetiva lá no passado, os mais antigos aí vão poder relembrar também. Lá no passado a gente utilizava o talco, né, aquele talco de bebê, né, que usa em bebê, o talco pompom, né? Era o recurso que tinha lá no passado. Eu, particularmente, depois que eu conheci esse produto, eu passei a lubrificar todas as blades, né, cilindros aí dos cartuchos laser, né? Então eu abandonei lá aquela técnica com o talco e aí passei a utilizar esse produto. Eu, para dizer a verdade, não gosto também do Pocnar, tá? Que é um outro tipo de aditivo lubrificante, né? Porque o Pocnar ele acaba empedrando. Você lubrifica a peça, mas ele acaba empedrando aí também durante a utilização, né? Então pode contaminar ali uma impressão pelo uso desse produto. Então, quem não conhece esse tipo de lubrificante que a gente está apresentando, na verdade eu sei que vai ser satisfatório aí num próximo recondicionamento, tá? Então a gente lubrifica ali a wiper blade, né? Eu utilizei um cotonete para estar espalhando esse pó na extensão da lâmina. Então na montagem a gente lubrifica a wiper blade e instala ela na unidade, tá? Então a gente encaixa ela na unidade, tá? E parafusa. No próximo passo da unidade, tá, pessoal? Lá originalmente o PCR ele vem com uma graxinha condutiva na ponta, tá? Essa graxa original, ela também provavelmente vai estar contaminada com toner quando a gente iniciar aí o processo de limpeza do cartucho, tá? Das peças, ou jateando ou aspirando, provavelmente essa graxa que vem originalmente no PCR vai estar contaminada.
Como a gente fez a limpeza do PCR, removeu totalmente a graxa existente, né, a graxa original, a gente repõe essa graxa com uma graxa nova, uma graxa de contato, tá? Então, a gente, nesse cartucho específico, a gente novamente lubrificou ali com a graxa de contato na PCR. Aí fez a instalação nas bases, né? Então, a gente voltou a lâmina lubrificada na unidade de cilindro, a gente limpou as bases do PCR, e aí a gente montou o PCR e colocou lá um pinguinho de graxa condutiva, tá? O terceiro passo da unidade, tá? A gente polvilhou esse lubrificante, esse pó Matusalá, tá? Que é o nome do lubrificante. Na verdade, assim, ele é um pó muito econômico, né? Durante a utilização, vocês podem olhar que é só uma polvilhada em um lado do cilindro apenas, ok? Mas, né, aí a gente lá, mas, pô, por que esse pó lubrificante ele é bom, né? Qual que é a funcionalidade dele aí, né? Pô, utilizou na blade, utilizou no cilindro. A princípio, esse pó, tá, ele foi desenvolvido aí para usos nos cartuchos laser e ele dá na verdade, ali, a principal função dele, tá, é diminuir o atrito do cilindro com a lâmina Wiper Blade, tá? Então, ele prolonga ali a vida do cilindro, de um desgaste precoce nos primeiros giros, tá? Durante o funcionamento, ele prolonga a vida do cilindro. Então, começou a rodar, ele evita que o cilindro fique marcado lá durante as primeiras páginas, tá? Ou as primeiras algumas mil páginas durante o funcionamento. Tá? Tem gente que utiliza o toner amarelo como lubrificante, né? Na verdade, eu também não gosto, apesar dele ter uma propriedade de lubrificação, eu não gosto do toner amarelo como lubrificação, porque esteticamente fica feio, né? Não combina um cartucho que é monocromático, né? Um cartucho preto e branco, com um toner amarelo, né? Esteticamente não fica bacana. Tá? E originalmente também os cartuchos que vêm, os originais, eles têm a mesma propriedade de lubrificação desse pó Matusalá, ok? Encerrando aí a unidade de cilindro, né, no recondicionamento, a gente limpou ela e montou, tá? Então a gente reserva essa unidade, a gente vai lá para o desmonte da unidade de toner, tá? Seria aí o Hopper Toner, tá? O nome que a gente utiliza. Então, qual que é o passo para a gente desmontar essa unidade, tá, pessoal? Então, a gente tem que remover as engrenagens, né? A engrenagem de tração do rolo developer, a engrenagem do agitador de toner e a do sensor de toner. Né? A gente marcou aí como primeiro passo essa remoção das engrenagens, tá? A gente colocou aí, identificou com as setinhas, tá? Cada uma das engrenagens. O próximo passo, tá, pessoal? A gente tem que sacou das engrenagens, tá? O próximo passo é remover as travas, né? Aquelas travas guia do rolo developer, tá? As travas que posicionam o rolo na posição de funcionamento. Então, o próximo passo é remover essas travas, tá? Removendo as travas, a gente consegue sacar o rolo developer, tá? Para ter acesso do compartimento aí de toner. Tá? Então a gente removeu o rolo developer e o próximo passo é remover a tampinha de enchimento do cartucho. Ok? Então, a gente, removendo o rolo developer, removeu a tampa, então a gente vai lá para o processo de limpeza. Pessoal, quem tem as workstation, né, as máquinas de coleta de resíduo de toner, que utiliza o ar comprimido, seria bem indicado, tá, para o processo de limpeza. Ou o auxílio de um aspirador de pó indicado para toner realmente, tá, pessoal? Então, no reservatório de toner, na verdade, se faz necessária toda a remoção de resíduo, tá? Então, o cartucho, quando ele esgotar efetivamente e for lá para o processo de recondicionamento, ele precisa de estar bem limpo para que evite contaminação futura,
né, por toners, né? Então fez lá a remoção do toner ou por ar comprimido ou por aspirador de toner. A gente vai lá para o processo de limpeza, tá? Da Dr. Blade. Então nesse caso também eu utilizei uma haste flexível, tá? Para poder fazer a remoção de resíduo que fica impregnado na lâmina. Pessoal, nesse cartucho, tá? Vamos lá para uma dica. Que tipo de defeito ocorre nesse cartucho que a gente, né, técnico, a gente faz lá um processo todo bacana, mas acaba também trazendo um problema muitas das vezes, tá, pessoal? A gente sabe que tem técnicos aí no mercado que utilizam lixinha de unha, tá, para poder fazer a limpeza da peça, ou utiliza aquela buchinha Scotch-Brite, tá, fica friccionando a buchinha para poder remover o resíduo. Utiliza a pontinha do estilete, pessoal, para remover o toner que está encrostado aí na lâmina. O cara ele acaba trazendo um problema aí após um recondicionamento. Então, uma haste flexível, tá? Ele basta para poder fazer a limpeza, né? Apesar de ser uma lâmina de metal, é uma lâmina sensível, né? Então, assim, tem que ter um tato mais apurado para poder fazer a limpeza, para que não danifique a lâmina, né? Para que ela não empene, ela não envergue ou não utilize esses outros produtos abrasivos aí. Então, uma haste flexível apenas e cotonete para fazer a limpeza, tá? Rodrigo, é necessário fazer a remoção dessa lâmina? Não, não é necessário fazer a remoção, tá, pessoal? Ela pode ser limpa ali no reservatório, né? A gente não removeu ela aí no trabalho, como é possível ver. Tá? Então, a haste flexível você já faz a limpeza ali com ela instalada no cartucho mesmo. Vai fazer a remoção da lâmina se for necessária a troca, né? Precisou trocar uma lâmina, essa lâmina danificou por algum motivo e você vai fazer a troca e realmente aí tem que remover, não tem jeito. A limpeza do rolo developer desse cartucho, tá? Pessoal, a limpeza dele também, ó. A gente utilizou o paninho Tech Wipes, tá? Também com álcool isopropílico, tá? Não, pessoal, nesse cartucho em específico, tem alguns técnicos que utilizam a cera automotiva para fazer a limpeza, aí não é indicado nesse cartucho, tá? O álcool isopropílico e o paninho Tech Wipe já é o suficiente para fazer a remoção total de resíduo desse rolo, tá? O paninho a seco também não é indicado porque você só vai remover as partículas maiores, né, do rolo, quando utiliza-se um paninho seco apenas, tá? Então você vai tirar lá o grosso de toner que está encrostado ali no rolo e o que precisa tirar realmente acaba não tirando. Tá? O álcool isopropílico é o indicado, ele não vai ressecar o rolo desse cartucho e não vai te trazer problemas durante impressões, tá? Lembrando aí também, ó, sempre em único sentido a peça, tá? Ou sempre de baixo para cima ou sempre de cima para baixo, pessoal. Nunca flexionar no rolo, tá? A parte da montagem, tá, pessoal, desse hopper agora, a gente fez lá a limpeza, né, bem tranquilo. Então a gente aspirou o cartucho, a gente utilizou o ar comprimido. A gente vai aí para o processo de montagem, tá? Essa lâmina, como é uma lâmina de metal, né, ela precisou só ser limpa com álcool isopropílico, ela não se faz necessária a lubrificação com pó Matusalá, porque o próprio toner ele vai fazer a lubrificação aí durante o funcionamento, tá? Tá, então a gente vai lá para a instalação, né? Então a gente tem lá o cartucho totalmente limpo, tá? A blade totalmente limpa. A gente vai lá, qual que é o passo? A gente instala a trava guia do rolo developer, que fica do lado da caixa das engrenagens, tá? A gente posiciona lá a trava do rolo developer, tá? Seria o primeiro passo da montagem. Tá, esse dentro do meu processo, tá, pessoal? Lembrando que o meu processo não é nem melhor nem pior do que de nenhum de nós, mas de repente pode estar agregando valor aí ao seu recondicionamento, tá? Então a gente fez a instalação ali da peça. A gente posiciona, tá? A engrenagem, a gente instala a engrenagem do sensor de toner, tá? Que é essa engrenagenzinha que vem com essa abinha, tá? Que nesse cartuchos Ricoh ele fica exposto, né? Tem uma tampinha, tipo um acrílico na lateral do cartucho, onde é possível verificar esse sensor, né?
Então a gente instala essa engrenagem primeiro, tá? Posteriormente, a gente faz a instalação do rolo, tá? E posiciona a outra trava, a guia, tá? A trava que fica do lado do contato elétrico do cartucho. Né? Então a gente posicionou ali a princípio a travinha, a guia do lado da caixa de engrenagem. Posteriormente, a gente instala a engrenagem do sensor, tá? Fez a instalação do rolo developer. E lá do lado do contato elétrico, tá? Onde a gente colocou aí em evidência, a gente faz a instalação da outra trava e passa ali um pouquinho de graxa condutiva do lado do contato elétrico, né? Quando a gente desmonta ali o cartucho, pode notar que ele tem uma graxa. Então, se ele vem com uma graxa originalmente e essa graxa foi lá contaminada por toner, quando a gente faz lá a instalação novamente, se faz necessário, tá, voltar uma graxinha condutiva. Qual que é a funcionalidade dessa graxa condutiva, tá, pessoal? Essa graxa condutiva, ela não é uma graxa que vá transferir energia elétrica, tá? Não é a função dela. Na verdade, a função dela é para que não exista perda, tá, de contatos elétricos aí do cartucho. Então, é para manter a junção mesmo, né, do filamento ali de cobre junto ao rolo developer, tá? Então, na verdade, a funcionalidade dela é lubrificar esse contato direto entre o contato e o rolo, e para que não haja perda de dissipação de energia aí do cartucho durante o funcionamento. Então, é para ficar bem sincronizado aí o funcionamento das partes, tá? A gente instalou o developer, a gente lubrificou lá o eixo junto ao contato elétrico, o eixo do rolo developer junto ao contato elétrico, e a gente volta lá e instala a última engrenagem, a engrenagem de tração, né? A engrenagem do agitador de toner é a engrenagem de tração, tá? Então fez lá a instalação das mesmas. Aí o próximo passo para esse cartucho é fazer o enchimento. Tá? Então a gente sempre indica aí o toner específico para cada um desses cartuchos, tá? Esse cartucho em específico, esses Ricós, tá? Para 6.4K, a gramatura indicada para cada um deles é a gramatura de 220 gramas, como é possível verificar aí no slide, né? E sempre procurar nunca ultrapassar o limite, tá? A gente, nos testes de desenvolvimento de produto, tá, pessoal? Quando a gente fornece o toner que ele é na fração dedicada para o cartucho, é porque a gente fez lá todos os testes de rendimento, tá? Desse cartucho. Um problema que o técnico pode trazer, né, também durante um processo de recondicionamento, é colocar 300 gramas de toner dentro de um cartucho desse. Né, olhar lá e tá enchendo o reservatório, pega lá o toner de quilo, por exemplo, e vai enchendo até a tampa, né? Que tipo de problema que a gente tem, tá, aí durante o funcionamento desse cartucho, quando a gente excede a quantidade de toner dentro do reservatório? As palhetas que agitam o toner podem se travar, elas podem quebrar, tá, devido a esse enchimento em excesso. Com o toner em excesso dentro do reservatório, pessoal, a gente pode ter toner que vai dar vazamento, ele vai expelir, tá, toner, tá, ou por cima da Doctor ou pelas laterais. Então, o que acontece? Quando tem muito toner, a gente traz lá o problema, né? Em vez da gente achar que ele vai imprimir mais colocando mais toner, a gente vai trazer um problema para o cliente, tá, um problema para a sua empresa também. Então, na verdade, ali, se o seu fornecedor consegue te garantir que aquela quantidade de toner específico para o cartucho vai atender às expectativas, deve se seguir, tá, pessoal, essa orientação. Ok? Então, para esses cartuchos em específico, tá, o 3510, 377 e o 310, a gramatura em específico são 220 gramas de toner, tá, para cada um dos cartuchos. Fazendo o enchimento, nós vamos ali para a parte da montagem, né? A gente encheu, colocou a tampinha após ter enchido o cartucho. A gente vai para a junção das unidades, tá? Então temos lá, a gente fez a unidade de cilindro e deixou reservada. Posteriormente montou a de toner também, a gente precisa juntar o cartucho, né? Juntar as unidades para transformar o mesmo em um, né? Então tá aí, a unidade de cilindro e a unidade de toner, né?
Na verdade, eu procuro deixar as molinhas, tá? Como está indicado aqui, eu deixo elas já encaixadas na lateral, tá? Cada uma na sua lateral. Aí eu posiciono a minha lateral esquerda do cartucho, tá? Na verdade, eu posiciono ela na lateral esquerda, tá? Da unidade de cilindro, primeiramente. Tá? Então, assim, é o meu modo de montagem, tá? É o modo que eu acho mais prático de estar juntando aí os cartuchos. Então, pô, lateral esquerda na unidade do cilindro, sempre para poder fazer esse encaixe aí, tá? Posteriormente, a gente encaixa as molas, né? Lado direito e lado esquerdo, né? A gente encaixou, colocou lá a lateral, encaixou o cartucho. E a gente vai estar colocando, voltando as molinhas, tá? Para a posição onde elas fiquem fixas no hopper, né? Igual a gente está demonstrando. Então a gente encaixou lá a lateral, posicionou a molinha, tá? Então tem que posicionar ela do lado esquerdo, do lado direito. E posteriormente aquelas travas, né? A gente encaixa aquelas travas novamente que fazem a proteção dessa mola. Tá? Encaixou as travas, aí a gente vai lá para fixar os parafusos novamente, tá, pessoal? Então a gente encaixou as travas, né? E aí parafusou. Aí a gente tem o cartucho montado já, né? Rodrigo, vamos lá, né? Montei um cartucho. Toda vez que a gente faz o recondicionamento desse cartucho, é necessário fazer a substituição do chip? Pessoal, é necessário fazer a substituição do chip. Tá? A gente utilizei aí um estilete, tá? Para fazer a remoção do antigo chip. Então a gente encaixa ali o estilete por baixo do chip, faz uma leve alavanca, tá? Para poder sacar o chip do lugar e posteriormente a gente faz a instalação do novo chip. Pessoal, que tipo de cuidado que a gente tem que ter com o chip quando vai fazer a instalação? Tem gente que utiliza cola quente, tá? Aquela cola de bastão, né? Que na verdade você pode danificar seu chip utilizando ela. Tem gente que utiliza a cola Super Bonder, tá, pessoal? Para poder fazer a instalação também do chip. Tá? Então o que acontece? Acabam danificando o chip, então a máquina vem a não reconhecer o chip, tá? Quando a gente utiliza um Super Bonder para estar colando. Enfim, todo esse tipo né, de cola, de adesivo, tudo isso que é um pouco mais abrasivo não combina com o chip, tá? O chip é muito sensível a alguns componentes aí que podem atrapalhar diretamente no funcionamento. Pessoal, um pedacinho de dupla face seria o ideal para poder estar fixando o chip aí na basezinha, tá? Então, pô, o chip ele não vai cair se você utilizar uma fitinha dupla face, tá? De boa qualidade para estar fazendo a instalação. Então, seria o mais indicado nesse caso, tá? E a gente fez ali a instalação do chip, aí a gente pode levar o cartucho ao teste, tá? Bem tranquilo nesse sentido, né? Mas se faz necessário o chip dedicado para cada um desses modelos que a gente passou, tá, pessoal? Pessoal, e dessa forma a gente encerra aí o processo de recondicionamento, tá? Desse cartucho, né? Como a gente falou lá no início, tá? É um recondicionamento relativamente fácil com o cartucho. Aqui durante os testes, tá? O Rodrigo aqui que está passando para vocês pode estar dizendo que um dos fatores, né, 50% do fator já de funcionamento desse cartucho é aquele cuidado com o processo de desmonte e limpeza, tá? Então, assim, se for lá e fizer bem feito, a gente já tem 50% do cartucho legal, tá? E os outros 50% seriam aí em bons insumos para os cartuchos, tá, pessoal? Seguindo sempre essa linha aí de colocar o toner específico e na gramatura correta. Tá? Após esse recondicionamento aí, nunca ultrapassar a capacidade de toner para que não haja esses problemas que a gente falou aí na hora da montagem da unidade, tá? Pessoal, aqui tem alguma pergunta aí que ficou, que passou, que vocês queiram estar colocando, o chat está aberto aí para a gente poder responder a vocês, tá? E aí posteriormente
Posteriormente, a gente vai estar fazendo aquele sorteio, tá? Dos dois brindes, dois sorteados aí para os brindes. O cupom foi disponibilizado aí também pelo nosso marketing, tá? Então, você vai clicar no botãozinho ali, tá? E tem a pesquisa também, você vai estar podendo responder. E todos que ficaram aí até o final terão seus e-mails, tá? Vai chegar aí o certificado que o marketing também vai estar enviando. E vai ser informado aí posteriormente os ganhadores, tá? E caso tenha alguma dúvida de como usar esse cupom, tá? Esse vale que está disponibilizado aí também, aí a equipe de venda pode estar orientando, bem como o nosso departamento aqui de marketing. Tá, o Valfredo, ele fez uma pergunta aqui de qual o nome do produto, né? O Valfredo, o produto utilizado lá na lâmina é o pó Matusalá, tá? É o pó lubrificante que a gente utiliza, né? E que a gente tem aqui como fonte de fornecimento. O PCR, sim, na maioria dos cartuchos da atualidade, né, os rolos PCR que tem aquela... Tá, o Fábio pergunta aqui se é recomendado a limpeza dos rolos com álcool isopropílico, né? Todos os rolos de cartucho laser, Fábio, que eles são mais sólidos, né, que eles são de borracha realmente, que eles são rígidos, aí sim pode fazer a limpeza com álcool isopropílico que não tem nenhum problema, tá? Posso citar alguns exemplos aí para ti, tá? Os rolos de cartucho Brother, os rolos de cartucho CP1215, por exemplo, os rolos de Samsung, tá bom? Que são rolos mais sólidos, rolo de Lexmark, tá? Os rolos Developer. Todos esses que são de borracha, o álcool isopropílico pode fazer a limpeza que é recomendado. Tá? PCRs, cara, aqueles PCRs que são brilhosos, tá? Ele tem um certo brilho quando a gente começa a limpar. Na verdade, aquele o PCR que ele é mais macio um pouco, eu utilizo a cera automotiva para fazer a limpeza, tá? Como nesse cartucho em específico a gente utilizou aí o álcool, ele não se faz necessário a limpeza ele não casa a limpeza com cera, tá? E a gente tem algumas matérias também no nosso blog de outros cartuchos que a gente indica lá o uso da cera. E se quiser dar uma olhada, pode estar lá disponível também outras matérias. O Rafael pergunta do tipo de toner também. Sim, Rafael, devido à engenharia dos cartuchos, tá? Os toners, sim, são indicados para o mesmo uso. Tá? Então é o mesmo tipo de matéria-prima para ambos, ok? O Fernando pergunta sobre o sensor de toner, né? Ô Fernando, o sensor sim se faz necessário porque esse tipo de engenharia de máquina ele costuma fazer a leitura, uma trabalhando aquele sensor de toner com a capacidade do chip, tá? Então ele como se fosse uma regrinha de 3 durante o funcionamento. Tá? Então, ele se faz necessário para que o cartucho seja mais assertivo ali durante o funcionamento, em termos de rendimento de página, tá? Quando a gente deixa de usar, a gente perde referência em termos de utilização do chip. Tá? Às vezes você pode matar o seu chip de forma precoce, tá? Ou você pode imprimir um pouco mais. O chip ele vai te dar que, por exemplo, tá? Você tem vida ainda de toner no cartucho, porém já não tem mais toner dentro, entendeu? Então, se tem lá no original, a gente mantém esse sensor, tá? Nunca é bom tirar a configuração do cartucho original, ok? Pessoal, o marketing informou aqui que eles vão iniciar o sorteio, tá? Agora. E aí posteriormente vai estar informando aí vocês. O marketing compartilhou a tela aí para nós. Tá, pessoal? E vocês estão visualizando, tá? A tela do sorteio, ela vai fazer o sorteio aí, a gente sabe quem que foram os dois ganhadores aí dos brindes, tá? Rafael, tá? Pergunta aqui pelo cupom. O cupom você pode utilizar na sua compra. Aqui você entra em contato, tá? O vendedor que te atende vai te disponibilizar um desconto, né? Que é um desconto de 10% referente ao chip do SP3710, tá? Que é esse chip é o cartucho mais novo aí no mercado.
Tá? Então, aí, assim, é um desconto de 10% referente a esse chip que é novo no mercado, referente aos cartuchos SP3710, tá? Caso você queira, você também pode tirar uma foto desse cupom e apresentar também para sua vendedora, tá? Ou via WhatsApp aqui da empresa ou via Skype, tá? Não sei como é que é o teu contato aqui com a vendedora, tá? Então, aí é apresentar dessa forma e aí ela pode te orientar como utilizar também, tá bom? Tá, a gente vai estar dando início aí agora ao sorteio, tá? E a gente já fala aí o nome dos participantes aí que ganharam os brindes, tá? Olha, o Ronaldo e Carlos Eduardo, tá? Foram os ganhadores. Tá, pessoal? Então assim, para os ganhadores, tá? Aqui é só entrar em contato aqui também conosco. Ou a gente tem nesses dados, o vendedor também entra em contato com vocês, ok? Pessoal, agradeço pela presença de todos vocês aí, tá? Peço desculpa de coração pelo ocorrido ontem e o ocorrido hoje. A gente sabe que isso toma um pouquinho de tempo de cada um de vocês, tá? Mas foi importante a participação de todos vocês, ok? E a gente fica muito feliz pelo interesse, tá? Em desenvolver o nosso mercado, né? Todos nós unidos a gente pode fazer uma diferença aí no mercado, ok? Tá? Lembramos que essa palestra vai estar disponível aí para ser vista novamente, tá? A gente sempre disponibiliza como material aí também, tá? Ele fica disponível para fazer download no nosso blog, tá? Em matérias técnicas. Tá? E referente aí às novas palestras, tá? A gente deixa aí sempre aberto à disposição e a gente pede sugestões de vocês aí também, tá? Aos produtos que caso vocês queiram desenvolver ou tenham alguma curiosidade, tá? Algum tipo de equipamento que queiram desenvolver ou queiram saber para uma próxima palestra, vocês podem tá colocando aí também os modelos, fabricantes, tá? Tá, lá na pesquisa, tá, que a gente pede para vocês aí estarem preenchendo, a gente também tem lá esse espaço aberto. Então, baseado em cima daquilo que vocês colocam, a gente também vem a trabalhar em cima, tá bom? Bom, pessoal, agradeço aí mais uma vez pela participação. E a gente precisa de encerrar aqui também, mas o que ficar de pergunta que a gente por tempo não conseguir falar agora, posteriormente a gente vem a estar respondendo, ok? Bom, mais uma vez, obrigado e aí um bom início aí de feriado para vocês também, tá? Nossa semana mais curta, né? Espero que vocês tenham gostado, pessoal.